Olá, caveira, concurseiro do meu estado, Roraima e do meu Brasil. Para você aí que está acompanhando o nosso curso 0800 de Lei de Execução Penal, não perca tempo, se inscreve aí no nosso canal, dá seu like e baixa lá na plataforma www.cataflix.com.br a apostilinha em PDF totalmente 0800 para você. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Lei de Execução Penal. Nas aulas passadas, nesse bloco aqui do capítulo 4 e da seção 3, que eu falei para vocês que tem subdivisão, né? Principalmente aqui no aspecto da disciplina. Nas aulas anteriores nós vimos a subseção 1, que tratou das disposições gerais, a subseção 2, que tratou das faltas disciplinares, muito importante, 100% de certeza cair, principalmente o artigo 52, que é o RDD. Se você não viu essa aula, volte lá e assista. E vamos em frente. E a subseção 3, que vai do artigo 53 ao 56, que é da aula de hoje, ela vai tratar do quê? Ela vai tratar das sanções e das recompensas. Vamos lá então comigo, caveira. Reginaldo, coloca em tela aí para nós o artigo 53. Quais são as sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal? Vamos lá comigo. Constitui sanções disciplinares: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direito, conforme lá o artigo 41, né? 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 da lei. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Então vamos lá, pessoal, não pode ter faltas disciplinares sem a devida previsão legal e, evidentemente, para essas faltas disciplinares não pode ocorrer sanções se também não tiver previsão legal, ok? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Agora vamos lá então, vamos comentar aqui, ó. Uma das sanções que pode ser aplicada quando ele cometer alguma falta, né? Desde que não seja falta grave, né? Porque as faltas graves a gente sabe que pode ter uma consequência maior. Mas vamos lá, primeira sanção, advertência verbal. O internado, o condenado, o preso provisório, pisou na bola, tu vai lá e adverte ele verbalmente. Aí a repreensão, professor. Bom, o 2 é a repreensão. A repreensão, tu chega e reprime ele, né? Não é a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. A advertência verbal é tipo assim, olha, tu melhora, tá? Ou você vai sofrer a consequência, né? Então você adverte ele para ele não reiterar naquela conduta dele. A repreensão não, ele já praticou a conduta, tu chega lá e reprime ele, né? Você dá uma dura nele, ok, pessoal? Claro, tudo dentro da dignidade da pessoa humana. E o 3, professor? Bom, suspensão ou restrição de direito, né? Com base lá no artigo 41, que a gente já tinha visto, alguns direitos deles poderá ficar suspenso tanto pelo diretor da penitenciária, bem como alguns direitos podem ficar suspenso pelo juiz da execução penal. Agora o 4 fala assim, ó, isolamento na própria cela. Esse aqui, pessoal, é o chamado isolamento preventivo. Até que se abre um processo administrativo disciplinar, o diretor do estabelecimento pode aplicar a sanção de isolar ele preventivamente para manter a ordem do estabelecimento prisional. Tá? Isso aí seria mais ou menos como claro que é uma prisão dentro da prisão, seria mais ou menos uma prisão temporária, né? E normalmente a gente sabe que do processo administrativo disciplinar pode advir a sanção de até 30 dias. Mas o diretor do estabelecimento pode decretar esse isolamento preventivo dele na própria cela, que ele não vai poder sair, nem para banho de sol, por 10 dias. Fechou? Então o que está falando aqui, ó? Isolamento na própria cela, no local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. Observado o disposto do artigo 88, que lá na frente a gente vai estudar esse tópico. Vamos lá. Inclusão no regime disciplinar. Então qual é a outra seção que nós temos aqui para as faltas? A inclusão no RDD. Nós já vimos lá no 52 quais são as características do RDD. Foi a aula anterior, tá? E aí, pessoal, vamos ver agora o artigo 54. Reginaldo, coloque em tela para nós o artigo 54. Então, vamos acompanhar a leitura aí. As sanções do inciso 1 ao 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor de estabelecimento
e a do inciso 5 por prévio fundamento de despacho do juiz competente. Então é simples, 1, 2, 3, 4, né? Advertência verbal, repreensão, suspensão e isolamento na própria cela, que não se confunde com o RDD. Pode ser aplicado pelo diretor do presídio mediante ato motivado, ele vai ter que motivar, ok? Agora, o RDD, ele tem que solicitar para o juiz, aí é o juiz da execução que vai determinar a inclusão no regime disciplinar diferenciado, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, não se confunde com o regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. É um sub-regime mais gravoso lá dentro do sistema. Fechou, Caveira? Vamos junto. Reginaldo, aí pra gente encerrar essa aulinha rápida, curtinha, vamos lá comigo. Parágrafo 1º do artigo 54. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor de estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Fechou, Caveira? Então o diretor faz um requerimento, tá ok? Para incluir, faz lá para o juiz da execução. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre a inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no máximo de 15 dias. Então lá, pergunta de prova, volta aqui comigo, Reginaldo, pergunta de prova, né? Quem é que pode fazer o requerimento? O diretor. Para quem é que ele faz? Para o juiz da execução. Mas o juiz da execução tem que comunicar quem? O Ministério Público e o defensor do internado, do condenado, do provisório, ok? Tem que ser comunicado à defesa. Tá, e o juiz vai ter que decidir num prazo de quantos dias? Pergunta de prova. 15 dias. Ok, Caveira? Tamo junto. Vamos lá, Reginaldo, artigo 55 agora. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado. Porque, olha só, a subseção 3, ela trata das sanções e das recompensas. Ah, professor, quer dizer que preso tem recompensa? Tem sim. E quais são elas? Vamos dar continuidade aí na leitura. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. O artigo 56 vai falar assim, são recompensa. Quais são as recompensas? O elogio e a concessão de regalias. Concessão de regalia, pessoal? Sim, concessão de regalia. Eu lembro muito bem quando trabalhava no sistema penitenciário federal, aquela ala que tinha um bom comportamento, aqueles presos que se dedicavam ao trabalho, muitas vezes a gente elogiava, olha, vocês estão de parabéns, chamava todo mundo lá, essa ala está de parabéns, bacana, elogiava, pá, bacana. E concessão de regalia. Como regalia, a gente vai dar mais 1 hora de banho de sol, tá? Mas lembrando, essas regalias tem que ter previsão legal, não é da cabeça do diretor, né? Não é cervejinha, não é churrasquinho, não é internet, tá ok, pessoal? Mantém, Caveira. E o parágrafo 1 vai falar justamente isso, ó. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma da concessão de regalias. Então, as regalias têm que estar previstas dentro do regulamento do presídio, do estabelecimento prisional que se encontra o recolhido. Fechou, Caveira? Tamo junto! Se não se inscreveu aí no canal do YouTube, se inscreva, dá seu joinha, pois agora nós vamos fazer uma bateria de exercícios. Nós já vimos aqui nas aulas anteriores a subseção 1, disposições gerais, subseção 2, das faltas disciplinares, subseção 3, que é essa aula de hoje, das sanções e das regalias. Regalia é muito fácil, elogio e a concessão de regalias, e as regalias, né, está previsto na legislação local. Vamos junto então, Reginaldo, vamos aí para a primeira questão. Sangue no olho, caneta na caveira, primeira questão. Vamos lá. Primeira questão, pessoal, ela caiu na prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Grande pessoal de Campo Grande, né? Um abraço, trabalhei lá, morei em Campo Grande, cidade morena. Um abraço para você aí do Mato Grosso do Sul. E a prova foi para juiz substituto. Vamos lá comigo então, Caveira. Fundação Carlos Chagas, hein? Primeiro, acompanha a leitura aí, pessoal. No que toca a sanções disciplinares na fase da execução penal, é correto afirmar o quê? Então vamos lá. Letra A. A advertência verbal e a repreensão serão aplicadas pelo ato do diretor do estabelecimento. Desnecessária motivação e comunicação ao juiz da execução. O que nós acabamos de ver? Né? A advertência e repreensão tem que ser motivada. É aplicado pelo diretor, mas tem que ser motivada. Aqui ele está falando que não precisa, então está errado a A. Vamos para B. Compete ao juiz da execução a aplicação da suspensão ou restrição de direito.
Tá errado, né? Compete lá no âmbito algumas das suspensões de direito é o diretor do estabelecimento. Tá errado. A autorização para inclusão de preso em regime disciplinar diferenciado dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento, decidindo o juiz no prazo máximo de 15 dias, ouvido apenas a defesa. Cara, esse tipo de questão, volta aqui comigo, Reginaldo, é pegadinha. A gente acabou de falar que realmente tem que ser motivado, o juiz da execução tem que decidir. Aí eu até falei para vocês têm que lembrar que é 15 dias, mas eu tinha falado aqui anteriormente que tem que ser ouvido quem? Ministério Público e a defesa. Por que está errado esse item C? Porque ele fala que deverá ser ouvido só a defesa. Em todos os atos na fase da execução penal, o Ministério Público tem que ser ouvido. Porque o Ministério Público ele exerce o custi legis, ou seja, o fiscal da lei. Então ele também tem que acompanhar a execução penal e ser ouvido pelo juiz. Mantém, Caveira. Vamos ver a letra D. O isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo será determinado pelo diretor do presídio e comunicado ao juiz da execução. Então esse aqui é aquele isolamento preventivo. Isolou ele preventivamente, comunica ao juiz da execução. Abre o processo administrativo disciplinar. Se do processo administrativo disciplinar verificar que realmente ele cometeu uma falta grave que pode levar ele ao RDD, aí o diretor do presídio motiva, encaminha para o juiz da execução. E ele vai ter 15 dias para decidir. E nesses 15 dias ele comunica o Ministério Público e a defesa. Corretíssima a letra D. E para a gente aí, só para concluir essa questão, vamos lá para E. Cabe exclusivamente ao juiz da execução decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Esse prazo de até 10 dias preventivamente, quem compete colocar é o diretor do presídio. Isola preventivamente e encaminha para o juiz da execução. Isso não é o RDD. Ok, pessoal? Vamos junto. Então a letra D está lá no artigo 54, que a gente tinha acabado de ver aí. Vamos para 2, meus caveiras. Sangue no olho, caneta na caveira, rumo à sua aprovação. Essa prova foi de oficial do Ministério Público, 2019, Fundação Getúlio Vargas. Comigo, acompanha aí em tela, caveiras. André foi condenado em primeira instância pela prática de um crime de latrocínio e, como respondeu ao processo na condição de preso, foi extraída a carta de execução provisória. Durante a execução provisória de sua pena, André foi encontrado com vários aparelhos de telefonia celular e uma faca escondida em sua cama. Descoberto fatos por agente penitenciário, então olha lá, ele foi encontrado com objeto, possuir instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Tá aqui. Fora isso, ele foi encontrado com aparelho de comunicação. Vamos junto então responder. Olha a letra A aí, pessoal, acompanhe em tela para nós a letra A. Reginaldo, coloque em tela. Poderá ter reconhecido contra si a prática de falta grave pelo diretor do estabelecimento penitenciário, desde que a conduta seja assim prevista e que seja instaurado procedimento administrativo prévio, assegurado direito de defesa. Letra A, é isso que a gente falou. Qualquer aplicação de qualquer falta aqui, sanção, tem que ser dado o direito de defesa. É a letra A. Vamos ver as outras rapidinho então, para ver. A B fala assim, não poderá ser punido com regressão de regime. Poderá, tá errado, né? Poderá ser punido em decisão direta proferida pelo juiz da execução, desde que a conduta seja prevista como falta grave, não sendo necessário o oitivo do apenado de sua defesa ou de sua defesa técnica. Bota aqui que isso aqui é importante, né? O que acontece? Possibilidade, se ele vai sofrer uma regressão de regime, se ele cumpre lá, ok? Isso aí é falta grave, tá? Mas ele vai ser chamado aquilo que nós chamamos de audiência de justificação. Na audiência de justificação, o juiz da execução vai ouvir ele, vai dar o direito dele se defender. Claro? Fechou? Claro que é um procedimento administrativo a gente vai ver lá no direito administrativo, que não precisa do defensor técnico, mas ele tem que ser dado a ele o direito de falar. Por isso que está errado a ser. Vamos para D. Poderá ser punido independentemente do fato estar previsto como falta grave. Ninguém pode ser punido se um fato não tiver previsão legal. Está errado a D. Vamos para a próxima aí então. E aí? Não poderá ser punido ainda que a conduta esteja prevista como falta grave em lei, pois sua condenação não é definitiva. Errado. Preso provisório pode ser punido. Ok, pessoal? Então ficamos aí com a letra A, previsão legal lá no artigo 50.
possuir instrumento capaz de ofender a integridade física de outro e possuir aparelho de comunicação. Fechou. Vamos para 3, Reginaldo? Bota a questão 3 aí em tela para nós. A questão 3 é de promotor de justiça substituto lá da terrinha de São Paulo, minha terra. Um abraço aí, pessoal de São Paulo, tamo junto. Mantém, Caveira. Quanto aos efeitos da falta grave na execução da pena, interrompe a contagem. Vamos lá. Isso aí é pergunta rotineira. Essa aqui é para o concurso de promotor de justiça. Você viu juiz, promotor, né? A execução penal cai para qualquer concurso. Quanto aos efeitos da falta grave na execução da pena, interrompe a contagem. O que interrompe a contagem se ele praticar uma falta grave? Do prazo para o livramento condicional, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração, a teor da súmula 441? Errado, porque a súmula 441 já diz justamente o oposto. Não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Então não é a A. Olha B. Do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração, ao teor da súmula 534 do STJ. Perfeito, é essa aí, pessoal, tá? Para a progressão de regime, se ele cometer falta grave, interrompe o prazo para a concessão. Ele começa a contar tudo de novo. Então é a letra B. Olha C. Do prazo para fim de comutação de pena ou indulto até... Não, negativo, isso não interrompe. Dos prazos para obtenção de livramento condicional para fim de comutação de pena. Comutação de pena, pessoal, é a troca de uma pena para outra. Então a súmula 441 e 535 do STJ, ele não traz esse dispositivo. Então está errado a D. Olha aí. Dos prazos para obtenção de livramento condicional e progressão de regime de cumprimento de pena, os quais se reiniciam a partir do cometimento dessa infração, assim como para fim de comutação. Acabei de falar que não. Então a única correta aí é a letra B. Tá? Vamos lá, pessoal, questão 4 agora, Reginaldo, bota em tela aí, Caveira, mantém, sangue no olho, caneta na caveira, vamos junto para sua aprovação. Essa aqui foi uma provinha 2019, juiz substituto lá da terrinha lá do Paraná, morei lá no Paraná, lá em Cascavel, um abraço aí para os ex-colegas do Sistema Penitenciário Federal lá do presídio de Catanduvas, um abraço para vocês aí, concurseiro, tamo junto, vamos lá então, juiz substituto. De acordo com o STJ, a prática de falta grave pelo condenado durante o cumprimento da pena, então de acordo, segundo o STJ, o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, a gente acabou de ver essa questão, né? Só que lá foi para promotor e aqui é para juiz. Interrompe ou não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional? Não interrompe a contagem do prazo para obtenção de livramento condicional. Letra A, alternativa A, é copiar e colar. É assim que as bancas fazem. Tá? Aqui foi do CESP e aquela questão anterior tinha sido da Fundação Getúlio Vargas. Então, mamãozinho com açúcar, súmula 441 do STJ, a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional. Interrompe o prazo para a progressão de regime. Então, a alternativa correta aí da 4 é a letra A. As outras aí, mamãozinho com açúcar, você pode ir lá na nossa plataforma www.cataflix.com.br, tá lá na página inicial, curso 0800 de execução penal. Faz o download, imprime a apostila, lá tá a doutrina, lei seca e questões. Essas questões estão lá, ok? E assiste as nossas aulas no YouTube, acompanha no YouTube. Então, opção A, pessoal, da 4. Vamos para 5, Reginaldo, coloca 5 aí em tela para nós. Banca CESP, concurso, defensor público. Da onde, professor? De Pernambuco. Um alô aí pro pessoal de Recife, né? Morei aí em Recife, uma cidade maravilhosa. Um abraço a todos pernambucanos, vamos junto! Olha lá, o que fala a questão 5? João cumpria a pena no regime semiaberto, quando foi flagrado por agente penitenciário com um aparelho de telefone celular em sua cela. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos lá então comigo, né? O cargo aí agora é de defensor público. Opção A. O juízo da execução penal poderá decretar de plano a perda da integridade do dia remido por trabalho realizado por João durante o cumprimento da pena. Isso aí está no artigo 127 da LEP, né?
ele pode sim perder parte dos dias remidos, mas não pode perder tudo. O juiz pode determinar não de pleno, então por isso está errado a A. O juiz pode determinar a perda de até 1/3 daqueles dias que ele já tinha remido pelo trabalho. Então não é a A, artigo 127 da LEP. Vamos lá, a B. Embora a conduta do João seja tipificada como falta grave na legislação de execução penal, é dispensável a instauração de procedimento administrativo para apurar o fato. Errado. Tem que se instaurar o procedimento administrativo disciplinar. Direito administrativo. Todo administrado tem o direito da ampla defesa e do contraditório. Então está errado a B. Olha C. O prazo para a comutação de pena de João e indulto não será interrompido em razão da falta cometida. O prazo para a comutação da pena de João e indulto não será interrompido, que a gente já tinha visto nas questões anteriores, né? O que a gente falou? Não será interrompido pela prática de falta grave. Isso é a súmula 535 do STJ. Acabamos de comentar nas questões anteriores. Então mantém, Caveira, súmula 535 do STJ. O que fala? O prazo para a comutação de pena, troca de pena, né, comutar uma pena pela outra, de João e indulto, não serão interrompidos em razão da falta grave. Então é a letra C. Agora vamos para D. No caso de processo administrativo disciplinar, a oitiva de João poderá ser realizada independentemente do acompanhamento do advogado ou defensor público, né? Independentemente do acompanhamento do advogado, a súmula 533, né? Eu vou até ler ela para vocês. Coloque em tela aí a súmula 533, Reginaldo, pessoal. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de processo administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor nomeado. A D vai estar errada porque ele fala assim, no caso de processo administrativo disciplinar, a oitiva de João poderá ser realizada independentemente do acompanhamento do advogado. Independentemente do acompanhamento do advogado, mas é assegurado o direito para ele constituir o advogado ou defensor público, tem que estar acompanhado. Então vamos lá. Aí, o prazo de prescrição da falta praticada por João, por portar telefone celular em sua cela, é de 5 anos. Está errado, tá? Há muita controvérsia nisso. Mas o prazo para essas faltas graves, pessoal, é de 3 anos, o prazo da prescrição para poder punir a pessoa com falta grave. Lembre-se disso, 3 anos, tá ok? Isso com base na previsão do artigo 109 do Código Penal, né? Então vamos lá, pessoal, vamos para a questão 6 agora. Reginaldo, questão 6 em tela aí, vamos junto. Banquinha, Fundação Carlos Chagas, né? Lá do Distrito Federal, lá da terra dos Candangos. Um abraço, pessoal dos Candangos. Morei aí em Brasília também, quando eu fiz o curso de agente penitenciário federal, aonde foi ministrado lá na Papuda. Um abraço aí pro pessoal do GEPOI aí, grande pessoal do GEPOI. E para você, concurseiro do meu DF aí, vamos junto então. Qual é o cargo, professor? Consultor legislativo. Então vamos lá. Segundo a Lei de Execução Penal, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar o quê? Junto. Letra A. Praticar falta média o condenado à pena privativa de liberdade, que incitar ou participar de um movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Isso está lá no inciso 1. Está aqui, incitar ou participar de movimento ou subverter a ordem ou a disciplina. Isso é falta grave, não é falta média. Então está errada a A. Vamos para B. A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para a obtenção do livramento condicional e para a progressão de regime. A falta grave interrompe o lapso temporal para a progressão de regime, não do livramento condicional. Está errado, a B. Vamos para C. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instalação do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, que é assegurado o direito de defesa. Acabamos de ver na questão anterior, então, portanto, é a letra C. Vamos para D. O prazo de prescrição para apuração de falta, parece que é a mesma questão, né? De falta, mas não é a mesma questão, é concurso diferente, banco diferente, estado diferente, né? Só o assunto que é o mesmo. Por isso que eu falo, estuda a Lei de Execução Penal, não importa se você vai fazer concurso para a carreira policial, tribunal, né? Ou assessor legislativo, não importa. Pediu execução penal, tá? Os assuntos serão sempre recorrentes. Aqui é de Brasília. Vamos lá.
Então, olha lá o que ele fala. O prazo de prescrição para apuração de falta grave, tinha acabado de falar na questão anterior, né? Que prescreve em 3 anos. Aqui está errado porque ele está falando que prescreve em 1 ano. E a lei lá de 2010 que ele coloca aí, ó. A lei de 2010 que ele coloca, prescreve, ele está falando que prescreve em 1 ano, né? Não prescreve em 1 ano. Segundo o STF, prescreve em 3 anos. Tá ok, Caveira? Então, atualmente, 3 anos. Anteriormente, era 2 anos, mas nunca foi 1 ano. Então, a D está errado. Vamos para E. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena depende do trânsito em julgado de sentença penal. Não depende, pessoal. Volta aqui comigo, Reginaldo. Não depende. Praticou fato previsto como crime doloso, tá? Ok? Tudo que ele praticar doloso não precisa esperar transitar em julgado para ser considerado falta grave. Já é falta grave. Claro que vai ser garantido o contraditório e ampla defesa para ele e tem que abrir um procedimento administrativo. E essas faltas graves atualmente prescrevem em 3 anos. Fica comigo. A alternativa aí é a C. Agora vamos lá. Sangue no olho, caneta na caveira. Tamo junto. Vamos para a questão 7, Reginaldo. Bota em tela aí pra gente. Essa é do meu querido Amazonas, né? Manaus, Manauara, o pessoal do Amazonas aí, ó, estudando em peso para carreira policial e tribunal. Tamo junto. Essa aqui é da Defensoria Pública, lá do Amazonas. Banquinha, Fundação Carlos Chagas. Olha o assunto. O isolamento celular. Não é o isolamento do aparelho celular. Volta aqui, Reginaldo. Não é o isolamento do aparelho celular. É o isolamento do preso na própria cela. Cela, ok? Esse isolamento celular, só foi assim o comando da questão. Bota em tela aí, Reginaldo, vamos acompanhar a leitura. Vamos ter que ler todos aqui para a gente chegar à conclusão. Então esse isolamento, e aqui provavelmente está falando de isolamento preventivo, não do RDD, porque ele só botou isolamento celular. Vamos lá, alternativa A. É a forma correta de cumprimento de pena no Brasil, mas desrespeitada pela prática cotidiana das prisões. É claro que é errado, né? Tá ok? A sanção, né, isola mais ainda o preso, tá ok? A regra é, o preso fica o dia solto da sua cela e no final ele é colocado em cela, tá? Essa é a regra, tá? Então tá errada a A. Vamos para B. Deve ser comunicado ao juiz apenas quando se efetivar a forma de regime disciplinar diferenciado. A gente acabou de ver nas questões anteriores que não. O isolamento preventivo quem decreta é o juiz, mediante motivação, informa o juiz. E se é RDD, o RDD só o juiz pode determinar o RDD. Então tá errado a B. Vamos para C. É vedado em cela escura ou constantemente iluminada, segundo as regras. Pô, que coisa linda, né? Falei demais da regra de Mandela, né? Então, evidentemente, só fazendo a correção, né? Essa é a regra número 43, né? A vedação de cela escura ou de cela altamente iluminada. Então essa é a regra de Mandela. Nelson Mandela, né? O que brigou contra o apartheid na África do Sul. Acompanhe nossas aulas de atualidade, história e geografia aí com o professor Catalã. Tamo junto, Caveira? Mantém. Então qual é a resposta, pessoal? É a letra C. Então toda vez que você falar de regra de Mandela, você lembra que é aquela vedação de cela escura altamente iluminada. Fica fácil, isso está relacionado com direitos humanos também. Mantém, Caveira, sangue no olho, caneta na caveira, vamos junto. A D fala assim, ó, tem um prazo de duração incompatível com as regras de Mandela, apenas sobre a forma de regime disciplinar diferenciado, negativo. Não permite o acesso ao banho de sol, pois é forma de cumprimento de sanção disciplinar, negativo, né? Então o isolamento na cela, ele pode tomar banho de sol na própria cela, ok? Então a correta da 7 é a letra C. Então, Reginaldo, vamos lá agora colocar em tela aí a questão número 8 para a gente avançar e concluir essa bateria de exercício. Comigo, a banquinha é o CESP, né? E a nossa Polícia Federal, concurso 2018, cargo de delegado. Não tem engano, pessoal, vai vir execução penal, se você quer ir a carreira policial, federal ou estadual. Vamos junto. Em cada item que se segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores, a respeito de aplicação de pena, combinação de penas, regime de pena, medida de segurança e livramento condicional, analisa o fato. Pessoal, o fato
Eu sempre falo para meus alunos no penal, né? Conceito de crime no aspecto analítico, fato típico, antijurídico e culpável. O fato é a história, é o caso, é aquilo que está no teu comando da questão. Vamos analisar o fato, então, em cima desses tópicos do direito. Primeiro, começa assim, ó. Em tela, Reginaldo. Caio, condenado a 9 anos de prisão, cumpria a pena no regime fechado. Passado 1 ano do cumprimento da pena, ele cometeu falta grave. Nessa situação, serão interrompidas as contagens do prazo, tanto para a obtenção do livramento condicional, quanto para a progressão de regime de cumprimento de pena, devendo ambas ser reiniciadas a partir da data do cometimento da falta. Pô, pessoal, mamãozinho com açúcar, viu? Uma questão de juiz, defensor, promotor, analista judiciário, não importa, banca Fundação Carlos Chagas, banca FGV, banca CESP, e aí vem uma pergunta dessa para delegado da Polícia Federal. O cometimento de falta grave, ele está falando aqui, que interrompe a contagem de prazo para o livramento condicional e para a progressão de regime. Você vai colocar certo ou errado até agora, meu querido? Você vai colocar errado, pô. Porque já é a 4ª questão que a gente vê e que vai cair na sua prova, que a prática de falta grave interrompe o lapso temporal para a contagem do prazo da progressão de regime e não do livramento condicional. Aqui o CESP botou as 2 hipóteses, então está errado, sem sombra de dúvida. Bota errado na sua prova e vai para cima da sua aprovação. Mantém, sangue no olho, caneta na caveira. Vamos lá, Reginaldo, questão 9 agora. Anima aí, pessoal, vamos lá. De onde que é, professor? É de São Paulo, a banca é a VUNESP, 2018, juiz substituto. Vamos comigo. Quanto à lei de execução penal, assinale a alternativa correta. Adoro esses capts grandão assim de pergunta de prova, né? Porra, é só quanto à lei de execução penal. Então você tem que saber a lei de execução penal toda. Por isso que você tem que fazer esse curso 0800 gratuito de execução penal. Acompanha aí comigo então a leitura. Letra A, bota em tela, Reginaldo. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim da comutação de pena, apenas para o indulto. Comigo, Reginaldo, o que fala a súmula 535? Ela fala assim, ó. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Não interrompe o prazo para as 2 hipóteses. Então, por isso que não é a. Vamos para a letra B. Reginaldo, em tela. Para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, não se considera o tempo de cumprimento da pena no regime fechado, somente no semiaberto. Pessoal, se ele está falando comigo, Reginaldo, saída temporária, ele tem que estar no regime semiaberto, tá? Então, considera assim o tempo de cumprimento de pena e qual regime que ele está. E lembrando que é pautado na confiança e é sem segurança. A gente vai ver aí no decorrer do curso, lá na frente, as hipóteses, né, de, como se fala, autorização de saída. Então, a gente tem assim, ó, tem um gênero, a autorização de saída, gênero, a autorização de saída. Espécie, saída temporária e permissão de saída. A gente vai ver isso no decorrer do curso lá na frente. Então, é levado sim em consideração, por isso que a B está errada. Vamos agora então para C. A C fala assim, ó, na questão 9 aí. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurar o direito de defesa a ser realizada por advogado ou defensor público. Pô, vê lá, assiste de novo essas questões e vê se essa pergunta não é a mesma da FCC, da FGV, da VUNESP. Pessoal, é letra de lei. Então a C está corretíssima. Agora vamos para a D, ó. A D fala assim, ó. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não prescinde do trânsito em julgado. Pessoal, essa palavrinha prescinde, eu já errei questão por causa dela. Prescinde. Então, prescinde significa que precisa transitar julgado ou não precisa transitar julgado? Cuidado, ele fala assim, ó. Ele coloca não prescinde, aí é negativo e negativa. Prescinde está falando que não é necessário. Aí ele bota um não na frente, então ele falando que não prescinde. Então, está deixando a questão errada. Sacanagem da banca. A letra D está errada e a questão alternativa correta é a letra C. Cuidado com prescinde. Prescinde não é necessário. Imprescinde é necessário, ok? Aí, mas tem um não na frente.
Aí é sacanagem da banca, né? Mas vamos lá. Reginaldo, em tela para nós aí, bota a questão 10 para a gente terminar esse tópico tão importante que foi o capítulo 4, as suas seções e as suas subseções. Vamos lá, questão 10, pessoal. A questão 10 fala assim, pessoal. Também, vamos ver aqui, CESP, Paraná, juiz substituto. Duas questões caiu lá de execução penal. Ele começa assim, ó. De acordo com o STJ, a prática de falta grave pelo condenado durante o cumprimento da pena. Acho que é a mesma questão, né? Mas tudo bem, para a gente encerrar então. Interrompe ou não interrompe o contagem do prazo para obtenção do livramento condicional? Para obtenção do livramento condicional, massificando aí, né? A repetição é muito saber. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para o livramento condicional, a falta grave não interrompe o lapso temporal para a contagem, para a concessão. Então, fica a minha dica. Tamo junto. Se você não se inscreveu aí no YouTube, se inscreva, dá seu joinha, acione o sininho para continuar recebendo as nossas aulas de execução penal totalmente 0800. E vá lá no www.cataflix.com.br e baixa lá sua apostilinha 0800. Tamo junto, caveira! Sangue no olho, caneta na caveira!